dia, bem-vindo a mais um Caminhos, o programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Uma vez que este ano letivo está quase a terminar e as matrículas para o próximo estão prestes a iniciarem-se, hoje vamos dar-lhe a conhecer uma das disciplinas mais criativas e educativas em matéria de valores e que atualmente é já lecionada em quase 300 escolas públicas. Estou a falar da Educação Moral e Religiosa Evangélica, que comemorou no ano passado o seu 20º aniversário e que está também já a preparar o próximo ano letivo com o tema Escolhas para os mais velhos e queremos crescer para os alunos do primeiro e segundo ciclo. Mas para falarmos mais sobre esta disciplina e conhecermos algumas experiências de quem dela faz parte, estão hoje connosco Samuel Pinheiro, é o coordenador pedagógico da Comacep, a Comissão para a Ação Educativa Evangélica nas Escolas Públicas. Está hoje também connosco a professora Euridice Chaveiro e ainda a aluna Dara Melo. Olá, bom dia, obrigada por estarem aqui connosco. Então, para começar, Samuel, do que é que se trata então esta disciplina de Educação Moral e Religiosa Evangélica que tem vindo a crescer de ano para ano? Sim, efetivamente tem vindo a crescer, o que é de facto também um bom sinal, e trata-se de uma opção que os alunos têm dentro do universo da formação em termos de valores e também de uma dimensão religiosa e espiritual dentro das escolas públicas, e portanto é uma entre as várias opções que existem, e neste aspecto, digamos, é uma opção enquadrada dentro da comunidade evangélica, que se caracteriza acima de tudo pela referência em relação à pessoa de Jesus Cristo e também em relação à Bíblia, enquanto palavra de Deus, e nos valores que obviamente estão inseridos e fazem parte da essência deste mesmo Evangelho e que são tão pertinentes para os dias que nós estamos hoje a viver. É uma disciplina dirigida especificamente e exclusivamente para os evangélicos ou digamos que se enquadra perfeitamente no contexto de toda a comunidade escolar ao qual qualquer aluno se pode inscrever? É para todos, todas as pessoas que efetivamente queiram inscrever-se até algumas vezes por curiosidade, e não apenas até algumas vezes aqueles que se querem matricular efetivamente e, portanto, terem um vínculo e um compromisso com a disciplina, mas também aqueles que acabam por, através do convite dos amigos ou pelo interesse que têm, de poder, de alguma forma, ir assistir e ver qual é o contexto, qual é o ambiente, qual é a dinâmica também, na medida em que se trata de uma disciplina bastante diferente das restantes que existem no currículo do português, do francês, do inglês, da matemática. Portanto, uma disciplina com outro tipo de características, com outro tipo de abertura, com outro tipo de posicionamento, de forma de estar, de objetivos também, onde a interatividade, a participação, digamos, o diálogo, os temas contemporâneos, digamos, fazem parte, digamos, da essência da disciplina e, portanto, acaba por ser muito cativante e os alunos acabam por ter bastante interesse e também, digamos, na interação dos alunos nas várias perspectivas que podem estar na sala de aula, acaba por ser um enriquecimento precisamente também para a própria disciplina. E quando dizemos que é para todos, é inclusivamente desde o primeiro ano, ensino básico, até ao 12º ano, qualquer escola pública pode e deve ter essa disciplina disponível no ato das matrículas? Sim, vai desde o primeiro ciclo até o secundário. E, portanto, espera-se, é claro que nem em todas as escolas a disciplina já existe, mas isso não deve obstar a que os pais façam as suas próprias opções e inscrevam os alunos na disciplina. Até porque existem duas possibilidades. Existe a possibilidade da disciplina funcionar em termos curriculares, portanto, com 10 alunos, ou a disciplina poder funcionar não curricular, com menos do que 10 alunos, o que acontece em várias escolas, porque, de facto, esta disciplina acaba por ser uma mais-valia em termos da comunidade educativa e da escola. E, portanto, a presença da disciplina é sempre, digamos, do interesse da própria escola, porque vai de encontro às motivações e às necessidades dos alunos e também se enquadra dentro daquilo que são os interesses dos encarregados de educação em relação à formação global, integral do aluno. E temos aqui connosco então a professora Euridice, já dá esta disciplina há alguns anitos, não é? 4 anos. Há 4 anos. Quais são os temas que são abordados dentro da sala de aula? Temas são diversos. Nós, como o objetivo é levarmos o aluno a conhecer-se melhor a si mesmo, a conhecer os outros, a relacionar-se com os outros e a ter uma relação também com Deus, uma relação pessoal e individual com Deus, nós procuramos abordar temas que estejam dentro desta temática. Falamos sobre amizades, falamos sobre escolhas, falamos sobre decisões, falamos sobre a forma como eles se devem comportar na sociedade. São vários os temas.
E tudo isso adaptado a cada faixa etária. Exatamente, exatamente. Eu já dei aulas, neste momento estou a dar ao segundo e terceiro ciclo, já dei aulas ao primeiro ciclo, os temas eram também dentro desta mesma ordem, mas claro, adaptados às suas idades, naturalmente. Temos aqui a Dara, que é uma das campeãs em matéria desta disciplina, porque desde o primeiro ano, não é, que tens vindo a inscrever e já estás no 8º ano, portanto é caso para dizer que há 8 anos que a Dara é aluna de Educação Moral e Religiosa Evangélica. Já tens tido experiência também com vários professores e por aí fora. O que é que te tem levado de ano para ano a renovares a tua inscrição nesta disciplina? Acho que é mais porque a cada professor nós aprendemos assim coisas diferentes e de maneira diferente. E acho que é sempre bom ouvirmos diferentes formas para contribuir para nós, para nós crescermos melhor e tal. E é bom. Ajuda a esclarecer algumas das tuas dúvidas. Sim. Os professores também, tu vês neles um amigo com quem podes ter algum tipo de confidência? Sim, claro que há alguns que têm mais intimidade ou não, mas sim, normalmente são sempre pessoas mais próximas. Que recordações é que tu tens das aulas no primeiro, segundo e terceiro ano? Já que foram os primeiros anos, ainda eras mais pequenina, que recordações é que tens? O que é que faziam dentro da sala de aula nessa altura? Nós trabalhávamos com um livrinho, então a professora contava-nos histórias, tipo como uma personagem fictícia. E nós pintávamos e falávamos sobre essa personagem e sobre como nós poderíamos aplicar o que essa personagem aprendia nas histórias na nossa vida, que tinha sempre tudo a ver com Deus. Achas que muito do que tu és hoje e também desse teu relacionamento com Deus, em parte, se deve ao contributo desta disciplina na tua formação? Sim, acho que sim. Tem-te ajudado? Tem, porque eu vou à igreja, né? Mas há sempre algumas dúvidas que ficam lá e acho que a disciplina de Educação Moral Religiosa Evangélica me tem ajudado a perceber mais, a compreender mais sobre a Palavra de Deus. Samuel, sem que se confunda a disciplina de Educação Moral e Religiosa Evangélica com uma escola dominical, uma catequese, no caso das pessoas católicas, não é? Não é a mesma coisa, portanto, digamos que, apesar de Deus e da Bíblia fazer parte da disciplina, qual é a diferença, digamos assim, entre ir à igreja ou ir à sala de aula com a disciplina de moral evangélica? A disciplina na sala de aula, aquilo que pretende é a integração dos vários conhecimentos, porque uma das situações que muitas das vezes ocorre em termos da formação dos alunos é a fragmentação em termos da aprendizagem, ou seja, as disciplinas estão cada uma dentro do seu buraquinho, dentro da sua gaveta, e não existe um elo que, de alguma forma, as conecte, embora, digamos, a interdisciplinaridade e a transversalidade das disciplinas hoje é um aspecto essencial da pedagogia. As ciências tratam das ciências, a matemática da matemática, o inglês do inglês... As artes, a literatura... e por aí fora. Mas, de facto, há uma dimensão que tem a ver com a identidade da própria pessoa, com quem nós somos, efetivamente, qual é a razão de ser da nossa existência, como é que nós nos relacionamos e como é que nós entendemos a nossa própria vida, e também como é que nós escolhemos, digamos, diante das várias ofertas que nós temos ou diante das várias realidades que nós encontramos diante de nós. E, de alguma forma, os espaços de diálogo em que, de alguma forma, se possa conversar, se possam abordar os temas da atualidade, as grandes questões que têm a ver com o dia-a-dia das pessoas, não apenas em termos individuais, mas do seu contexto familiar, da sua própria formação e desenvolvimento, das suas crises, das questões, dos problemas que se levantam em todos os domínios, até porque, de alguma forma, apesar da disciplina de Educação Moral e Religiosa e Evangélica ter o seu currículo e ter o seu programa, ela é pautada, acima de tudo, por uma grande flexibilidade. Ou seja, os alunos também, de alguma forma, são agentes que podem participar na escolha dos temas que mais lhes interessam. Ou seja, a disciplina vai de encontro às realidades de cada aluno ou de cada turma e dos próprios professores também. Então os alunos são chamados também, de alguma forma, a escolher os temas que mais lhes interessam num determinado momento. Daí que, de facto, esta disciplina acaba por ter um contributo extremamente importante como uma argamassa, como um cimento e também como suporte e alicerce. Não basta apenas ter um edifício muito bonito, vamos assim dizer, com todo um conjunto de adereços e de decorações, mas é fundamental que exista um fundamento, um alicerce sólido. E esse alicerce sólido, digamos, está precisamente nos valores que, por convicção e com razões acrescidas, são adotados em termos de vida.
e a disciplina acaba por promover isso num clima de diálogo e de interação. Esta tem sido também a experiência. Por exemplo, que género de trabalhos é que os alunos têm vindo a ser desafiados a fazer, no caso pela professora Eurídice? Eu procuro sempre que os meus alunos, os meus meninos, como eu lhes chamo, que eles estejam envolvidos na aula. Não seja eu chegar e debitar alguma coisa e eles assimilam aquilo que eu levei já previamente preparado. Eu procuro que eles façam também, de alguma forma, alguma pesquisa. E normalmente nas pesquisas que eu faço, ou que eu peço que eles façam, eu procuro que eles envolvam os familiares, no sentido de que haja uma ligação entre os pais e os filhos, os filhos e os avós, para que não seja só um conhecimento através da internet ou através dos livros, mas que haja também uma passagem de conhecimento vivido, de experiências, de vivências, através dos pais. Eles fazem pesquisas, normalmente também eu procuro trazer artigos que já haja sobre os assuntos que vamos falar. Eu normalmente também uso um manual, este manual tem vários temas e cada um dos alunos, há um manual de professor, mas cada um dos alunos também tem um manual e procuramos seguir o manual de acordo com os temas escolhidos, ou então vou trazendo, conforme os temas que nós estamos a tratar, recortes de jornais, imagens, PowerPoints, recorro às vezes também a filmes que tenham um princípio que nós queiramos aprender juntos, então visionamos o filme e depois fazemos um pequeno resumo, conversamos sobre o filme. Desta forma temos feito as nossas aulas. Há alguma atividade que te tenha marcado particularmente nestes últimos tempos e que te tenha dado mesmo prazer, até te levou a fazer grandes descobertas, quem sabe? Acho que foi mais quando nós fazemos atividades assim, ao ar livre, que a professora dá-nos a oportunidade de convidar mais amigos, então nós temos a oportunidade de aprender mais e relacionar-nos mais uns com os outros e também passar o testemunho a outras pessoas assim de uma maneira mais divertida e mais leve. Que testemunho é esse? Sobre a palavra de Deus e sobre como é bom termos Deus na nossa vida, como isso nos pode influenciar para o lado positivo. Sim. E ajuda-te a construir, não é? Um presente e um futuro melhor. Aliás, este é também o tema para o próximo ano letivo, neste caso para os alunos do terceiro ciclo e do secundário. Um tema que estamos quase aqui em primeira mão a revelar, que é escolhas, não é? O que é que eu quero ser, o que é que eu quero fazer na minha vida? Uma pergunta bastante pertinente, não é? Qual é o jovem que não faz essa pergunta a si próprio? O que é que a disciplina pretende então propor com este currículo para o próximo ano letivo sobre escolhas? Acima de tudo, que cada um tome consciência de que na vida, de facto, as escolhas estão presentes a cada momento. Depois, que as escolhas não são propriamente situações em que existe como que uma pré-determinação, quase como um fatalismo, até no contexto português, o fado e tantas outras situações que muitas das vezes ocorrem, levam umas vezes a pensar que as pessoas são, de alguma forma, canalizadas e a escolha acaba por ser quase uma imposição de um certo determinismo. De maneira nenhuma. Há a possibilidade de até reverter determinadas escolhas, porque pode acontecer que, porventura, devido a múltiplos fatores, se tenha enverdado por um caminho ou por uma determinada direção que não foi efetivamente a melhor e acabou por se verificar que havia todo um conjunto de consequências negativas e acabou-se por constatar que não era, de facto, a melhor escolha. Aquilo que a disciplina também aponta, porque é essa a base do Evangelho, e é isso que nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo, que é a possibilidade de mudar, ou seja, de alterar esse percurso, ou seja, de tomar uma outra direção. E, portanto, aqui escolhas significa esta amplitude de perspectiva, ou seja, a vida é de facto constituída por escolhas, não estamos sozinhos nessas escolhas, estamos acompanhados por uma série de pessoas que nos rodeiam, e é importante contar com essas pessoas que estão ao nosso lado, desde os nossos amigos, os nossos colegas, mas também os nossos familiares, os pais são muito importantes, a escola também é muito importante, os professores, mas depois temos, obviamente, aquela pessoa por excelência que pode ser determinante e é determinante nas nossas escolhas, que é o nosso melhor amigo, que é a pessoa de Deus, particularmente a pessoa de Jesus Cristo e do Espírito Santo, que acompanham as nossas decisões, as nossas escolhas e de alguma forma também sussurram aquilo que
serão as melhores orientações que nós podemos ter, e é extremamente importante aprender a ouvir da Palavra de Deus e ouvir do Espírito Santo e ouvir através das pessoas que nos rodeiam, digamos, orientações que depois, na nossa própria liberdade pessoal, devemos e temos que escolher, sempre nesta perspectiva de que podemos contar com Deus para, digamos, o percurso dessas mesmas escolhas. Acho que é um tema extraordinário para os tempos que nós estamos a viver, quando se fala tanto de uma geração arrasca, de uma geração rasca, de uma geração nem. Tantos medos, tantas incertezas. Tantas situações, muitas vezes até pessimismo que existe. Vale a pena investir em termos do estudo, em termos da aprendizagem, em termos dos relacionamentos, em termos do futuro, por muito difícil que porventura possa parecer, vale a pena. A vida vale a pena e vale a pena escolher, e nós sabemos que podemos escolher de uma forma válida e podemos esperar boas coisas, podemos ter uma grande expectativa e uma grande esperança nessas escolhas em termos do futuro. E vale a pena escolher também esta disciplina de educação moral e religiosa evangélica. Recordo que agora, na altura das matrículas para o próximo ano, em todas as escolas públicas é possível os encarregados de educação colocarem essa opção, que a partir de 10 alunos passa a ser uma disciplina curricular. Com menos de 10 alunos também é possível, é uma questão de se conseguir, não é? Portas abertas na escola, e é o que tem acontecido, não é? Temos muitas turmas a funcionar também em regime extracurricular, outras felizmente também com um número crescente de alunos de ano para ano em regime curricular, mas fica este desafio para a disciplina de educação moral e religiosa evangélica, que para os mais novos tem outro tema também, não é? Queremos crescer. Sim, o crescimento é inerente ao ser humano, o crescimento em todos os sentidos. Claramente que aqui nós valorizamos o crescimento em termos físicos, o crescimento emocional e o crescimento afetivo, o crescimento relacional, o crescimento no conhecimento, em termos cognitivos, em termos das aprendizagens, mas há um outro crescimento que nós não podemos, obviamente, esquecer e ignorar, que é o crescimento espiritual, que comporta todas as restantes, porque o crescimento espiritual não é um crescimento à parte dos outros crescimentos, parece que, portanto, é uma outra área. Não, o crescimento espiritual está profundamente envolvido com o nosso crescimento físico, emocional, afetivo, cognitivo, em todas as restantes áreas do nosso relacionamento. Está presente em todas elas. É por isso que Deus não é apenas uma partícula ou uma parte da nossa vida, Ele está envolvido na totalidade da nossa vida, porque tudo o que é humano importa a Deus e tudo aquilo que tem a ver com Deus importa ao restante e à totalidade da nossa vida. Tara, essa é também a tua experiência? O facto de tu conheceres Deus tem-te trazido mais alegria, mais felicidade e ajudado até a fazer melhores escolhas ao longo da tua vida? Claro, sim. Por exemplo, quando estou com os meus amigos, há certas coisas que amigos meus que fazem, e o facto de eu saber que tenho Deus na minha vida ajuda-me a escolher se faço aquilo, se não faço, o que é que eu devo fazer em alturas dessas. E assim, é sempre bom. Ajuda-te a pensar melhor o que é que tu queres fazer com a tua vida, não é? Sim. Como é que podemos então explicar que de facto esta disciplina acaba por ser uma mais-valia no que diz respeito à construção da identidade de cada aluno? Se nós considerarmos que o indivíduo é um todo, e o indivíduo, aí estamos a referir-nos ao aluno inserido na comunidade escolar, sendo ele um todo, e nós estamos a trabalhar a dimensão espiritual, como o Samuel já falou, que é parte integrante da sua vida, se este indivíduo for, em termos de relacionamento humano, estiver no seu maior potencial, se ele for uma pessoa afável, se for uma pessoa com um bom relacionamento, se for uma pessoa honesta, se for uma pessoa sincera, se for uma pessoa transparente, naturalmente isto vai criar, não só na comunidade escolar, a partir daquela pessoa, uma transformação nos outros. O que leva a que eu prefiro relacionar-me com pessoas que tenham estas características do que pessoas que não tenham. Logo, se na dimensão da turma nós trabalhamos estas áreas, procuramos que os alunos sejam fortes nessas áreas, de acordo com o que a Bíblia diz, então isso vai criar uma transformação a nível individual, em primeiro lugar, e depois na comunidade escolar, e contamos sempre que até ao nível da sociedade em que estamos inseridos. E para isso surgem também vários materiais de apoio, vários livros, vários currículos. Rapidamente, Samuel, que currículos, que materiais é que a disciplina de Educação Moral e Religiosa Evangélica tem então
disponíveis? A própria disciplina e a Comacep disponibiliza toda uma série de manuais de recursos audiovisuais. Depois temos alguns outros mais, digamos, específicos para além dos manuais da própria disciplina, que é o caso, por exemplo, do Sem Desculpas. Hoje a sexualidade é um tema transversal dentro das escolas e de aprendizagem, de ensino e de reflexão obrigatória. E, de facto, a educação moral e religiosa evangélica acaba por ser uma disciplina privilegiada nessa área de intervenção. Claramente que o modelo que, de facto, é apresentado é o da abstinência até ao casamento, não porque tenhamos qualquer problema com a sexualidade, antes pelo contrário, porque a valorizamos e porque a consideramos extremamente importante e determinante nessas escolhas e nesse processo do desenvolvimento da vida humana e, portanto, é essa, digamos, a proposta que é feita, embora também analisando todas as restantes e verificando quais são, de facto, as vantagens ou quais são os aspectos positivos e negativos em relação a cada uma das situações. Depois temos, por exemplo, o livro de vida, que é um livro que, para as várias faixas etárias, desde o primeiro ciclo até o secundário, apresenta a pessoa por excelência da educação moral e religiosa evangélica, que não é apenas um modelo, mas é um ajudador, é um companheiro, é alguém que está presente, que é a pessoa de Jesus Cristo, e, portanto, obviamente é uma disciplina evangélica, é uma disciplina cristã, e, portanto, Jesus Cristo é a grande referência. E temos, por exemplo, portanto, a palavra para ti hoje, que é uma reflexão devocional muito interessante, pequena, curta, mas muito pertinente em relação aos vários aspectos da vida do adolescente e que também está presente em termos, digamos, da escola e que os alunos têm acesso e que podem, de facto, utilizar, e os testemunhos que nós temos, os depoimentos são extremamente interessantes em relação ao contributo que estas várias literaturas, vamos assim dizer, ou vários manuais proporcionam em relação a cada aluno. Temos então um leque variado de materiais, de currículos, através dos quais a disciplina de Educação Moral e Religiosa Evangélica pode trabalhar com os alunos. Esta disciplina que também, não poucas vezes, desenvolve atividades fora da sala de aula, por exemplo, no final do ano letivo ou para a altura das férias da Páscoa ou do Natal, realiza ações de solidariedade, concertos, que acaba por envolver todos os outros professores e alunos. Portanto, é uma disciplina presente em todo o contexto escolar. Mesmo para terminar, Dara, e é a ti que cabe esta tarefa, dizer lá para casa a quem nos está a ver e a acompanhar porque é que vale a pena inscrever-se no próximo ano letivo na disciplina de Educação Moral e Religiosa Evangélica. Vale a pena porque nós, ao estarmos na aula, nós conseguimos aprender mais coisas que melhoram na nossa vida e de uma maneira que nós conseguimos perceber, nós conseguimos falar, sim, com os professores e até com os nossos colegas, sim, mais à terra, e isso contribui muito para o nosso crescimento e ajuda-nos em muita coisa na nossa vida. Fica então este apelo, este desafio. Muito obrigada aos três por terem estado hoje aqui à conversa connosco. E é mesmo assim, cada aluno é um tesouro precioso, e temos aqui a Dara, que é um exemplo disso, é um tesouro precioso de educação moral e religiosa evangélica com que os professores cuidam com muito amor, tomam nas suas mãos e ajudam também a potencializar para uma vida mais brilhante. É neste sentido que esta disciplina tem caminhado ao longo de 2 décadas, neste momento em funcionamento já em quase 300 escolas públicas de todo o país. Por isso, se tem então algum filho em idade escolar, fica o desafio para o matricular em educação moral e religiosa evangélica. Mais do que uma aula, é um investimento nos valores morais, no presente e no futuro. A fechar hoje, temos então para oferecer aos mais jovens a revista com devocionais Palavra para Ti Hoje, da UCB, que é um dos materiais que a Comacep tem ajudado a distribuir nas escolas. Para o receber, basta então contactar-nos através dos telefones e endereços em rodapé e nós voltamos a estar consigo na próxima terça-feira, por volta das 6 da tarde aqui na RTP2 e às 22h45 na Antena 1. Mas podem ainda visionar este e outros programas online, recordo, em www.portalevangelico.pt. A continuação de um bom domingo e até terça-feira, se Deus quiser.